Boa noite. Saudações das Filipinas. Greetings from Philippines. I'd like to introduce to you my best friend, Eu gostaria de apresentar o meu melhor amigo, my girlfriend, a minha melhor amiga, and my wife of 41 years. a minha Honey? esposa de 41 anos, há 41 anos, lá está ela no canto. And I'm privileged to have my daughter and my son-in-law here also. Joy and Edric, why don't you stand up? Ali estão também a minha filha e o meu genro, por favor, Edric and Joy. Before we begin, I'd like to briefly share with you our family. Here's the picture. Eu gostaria de compartilhar Of com você a our nossa family. família. Aqui está uma figura, uma fotografia da nossa família. I don't know if you can recognize me, Não sei se but você consegue me I'm reconhecer somewhere ali, there. mas eu estou em algum lugar ali. I have 5 children, Eu tenho 5 filhos 14 grandchildren, e 14 netos. and one coming this month. E um está chegando esse mês. So total 15. São 15 no total. My eldest son and his Meu wife, filho mais velho e sua esposa. Peter Jr., my eldest daughter and Minha Her filha mais husband. velha e o seu marido. 5 children, 5 filhos. and my son, my third Meu son, terceiro filho. and my daughter-in-law and 4 kids, Minha nora e seus filhos, 4. and my fourth daughter, A minha quarta Joy filha, and her husband, a Joy, seu marido. and my last baby E o And- meu bebezinho and her husband, and e seu marido. that is the only family that will carry on the Chinese race, Essa é a família que vai levar a raça chinesa. A the única. Asian race. É a única. You know, there has been a study made by John Unwin, a British anthropologist. Um antropologista britânico, John Unwin, He studied 80 civilizations in a span of 4,000 years. ele fez um estudo em 80 civilizações no espaço de 4.000 anos. And according to John Unwin, E segundo John Unwin, civilization falls when the family begins to disintegrate. as civilizações caem quando as famílias começam a se desintegrar. Another author by the name of Edward Gibbon, Um outro autor chamado Edward Gibbons, he wrote The Decline and Fall of the Roman Empire. ele escreveu um livro chamado O Declínio e a Queda do Império Romano. And he came with the same conclusion. E ele chegou à mesma conclusão. When the family deteriorate, the civilization will go down. Quando a família se deteriora, a civilização também cai. Another author by the name of Carl Zimmerman, Um outro autor chamado Carl Zimmerman, he's the author of the book Family and Civilization. ele é o autor do livro Família e Civilização. He came with the same conclusion. Chegou à mesma conclusão. When the family deteriorates, Quando the a- civilization, the culture goes down. Quando a família deteriora, a civilização e a cultura também caem. No wonder I like Zig Ziglar when he said, as the family goes, so goes the nation. Não admira o que diz Zig Ziglar. Do jeito que vai a família, assim também vai a nação. When the family goes down, the church goes down. Se a família vai para baixo, cai, a igreja também cai. When the family goes down, the society goes down. Se a família cai, a sociedade também cai. So the family is very important. Então a família é muito importante. The family is God's design. A família é desenhada por Deus, But the world would like to destroy the family. mas o mundo quer destruir a família. The family is God's weapon in preserving the truth. A família é a arma de Deus para preservar a verdade. For example, Por exemplo, read Judges chapter 2 verse 7. Juízes 2, versículo 7.
O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. The Bible says Joshua and the next generation served the Lord. A Bíblia diz que Josué e a geração seguinte serviram ao Senhor. Judges 2 verse 10. Juízes 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. So I want you to imagine Então eu quero que você imagine 4 generations. 4 gerações: Joshua, Josué, the elders that survived Joshua, os anciãos que vieram depois de Josué and the people who survived the elders, e as pessoas que vieram depois dos anciãos, and then a new generation. e aí uma nova geração. Notice, the new generation did not know the Lord. Veja, a nova geração não conhecia o Senhor. What happened? O que aconteceu? Joshua knew the Lord. Josué conhecia o Senhor. The elders knew the Lord. Os anciãos também conheciam o Senhor. The people who survived knew the Lord. O povo seguinte que sobreviveu também conhecia o The Senhor. next generation did not know the Lord. Aí a geração seguinte não conhecia o Senhor. I'm reminded of Europe. Isso me lembra a Europa. All the big churches today are like museums. Todas as grandes igrejas hoje são como museus. It's like a vacant place. When you go there, it's for tourists, but the believers are no longer there. São lugares que os turistas vão lá, mas os crentes já não estão mais. As somebody once said, Christianity is one generation from extinction. Alguém uma vez falou que o cristianismo está a uma geração da extinção. So just because you are a follower of Jesus Então, só porque você é um seguidor de Jesus, does not mean your children or your grandchildren will follow Jesus. não quer dizer que os seus filhos e os seus netos seguirão a Jesus também. It's a big burden in my heart Há um peso, há um fardo no meu coração to help the family become strong. para ajudar a família a se tornar forte. I'm reminded of the story of an old man. Eu me lembro da história de um ancião, de uma pessoa velha, de um velhinho. When he was old already, he gathered his family around him. Quando ele estava depois dos 80, ele juntou sua família ao seu redor. He told his children, Ele disse a seus filhos: when I was younger, quando eu era mais novo, I wanted to change the world, eu queria mudar o mundo, but I find it very hard. mas eu descobri que era muito difícil fazer isso. So I thought of changing my country. Então eu pensei em mudar o meu país. I realized that was hard also. Aí eu me apercebi que isso também era muito difícil. So I tried changing my city. Aí eu tentei então mudar a minha cidade. I realized that was hard also. Aí eu percebi que isso também era difícil. I tried changing my town. Aí eu tentei mudar o meu bairro. That was hard also. Também percebi que era difícil. I tried changing my family. Aí tentei mudar minha família. That was hard also. Também era difícil. If I started with myself, Eu pensei, se eu começasse comigo mesmo, if I change myself, se eu mudasse a mim mesmo, perhaps I can change my family. talvez eu poderia conseguir mudar minha família. By changing my family, perhaps I can change the city. E talvez se eu conseguisse mudar a minha família, eu provavelmente conseguiria ajudar a mudar a minha cidade. By changing the city, perhaps I can change the country. E mudando a cidade, talvez eu conseguisse mudar o país. And by changing the country, perhaps I can change the world. E mudando o país, talvez eu conseguisse mudar o mundo. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, let's begin with ourselves vamos começar conosco. and let's begin with our family. Vamos começar com a nossa família. Once we realize our family is our ministry, Uma vez que a gente se apercebe que a nossa família é o nosso ministério, then your priorities will begin to be clear. então as suas prioridades começam a ficar claras. Can I ask you a question? Posso lhes fazer uma pergunta? How many of you have children from 0 to 10 years old? Raise your hand. Quantos de vocês têm filhos de 0 a 10 anos? Por favor, levante sua mão. Okay, from 10 to 15 years old. De 10 a 15 anos, por favor, levante sua mão. 15 to 20. De 15 a 20, por favor, levante sua mão. 20 to 25. 20 a 25, levante a mão. 25 to 30. 25 a 30, Wonderful. 30 and up. que bom. 30 para cima.
Hallelujah. Aleluia. I don't know why you are still attending this seminar. Eu não sei por que você está vindo aqui. I praise God for your faithfulness. Eu louvo a Deus pela sua fidelidade. How many of you have children with you who are not yet followers of Jesus? Quantos de vocês têm filhos que ainda não são seguidores de Jesus? Raise your hand. Por favor, levante sua mão. Okay. Hopefully, Felizmente, in the next few days, nos próximos dias, we can try to help you. a gente vai tentar ajudar você. My prayer is, if you are a pastor or a leader, you will learn these principles and bring it back to your home. A minha oração é que se você é um pastor ou um líder, você aprenda esses princípios e depois leve de volta para casa. How many of you don't have children? Raise your hand. Quantos de vocês não têm filhos? Levante as mãos. Good. Bom, Even if you don't have children, mesmo que você não tenha filhos, the principles we will share with you, os princípios que nós vamos compartilhar com you can vocês, use it to disciple your spiritual children. você pode usar para discipular os seus filhos espirituais. You may not have physical children, Você pode não ter um filho físico, but you will have spiritual mas children. você pode ter filhos espirituais. So if you don't mind, Então, se você não se importar, I want to share with you the importance of being responsible in discipling your children. eu quero compartilhar com vocês a importância de ser responsável em discipular seus filhos. It is not automatic. Não é automático. Parenting is not automatic. A paternidade não é automática. It takes energy. Isso precisa de energia It takes intentionality. e precisa de intencionalidade, It takes time. precisa tempo It takes knowledge. e requer conhecimento. And hopefully, Felizmente, next few days, our speakers, all of us, will give you some tools. nós, os palestrantes, vamos lhes dar algumas ferramentas. I want to share with you another example of the importance, especially of fathers. Eu quero lhes dar um outro exemplo da importância, especialmente aos pais. It's the story of Eli. É a história de Eli. Eli was a priest. Eli era um sacerdote. He had two sons, Ele tinha 2 filhos. and they are all priests also. Eles também eram sacerdotes. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor, diz 1 Samuel 1:3. So I want you to imagine now, you are Eli, Então eu quero que você imagine agora que você é Eli. two sons, 2 filhos, priests. sacerdote. Amazing. Espantoso isso. The Bible tells us the sons were worthless people. A Bíblia nos diz, 1 Samuel 2:12, que os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. How can that be? Como é que pode ser isso? Imagine you have a pastor, Imagine que você é um pastor and the pastor has two sons e o pastor tem 2 filhos serving in the church. servindo na igreja. They do the work of pastoring. Eles fazem o trabalho do pastoreio In the eyes of men, e aos olhos do homem, they seem to be good. eles podem parecer ser bons, In the eyes of God, mas aos olhos de Deus, they are worthless. eles não têm valor nenhum. God said they are worthless because they don't know the Lord. A Bíblia diz que eles eram ímpios ou não tinham valor porque não conheciam ao Senhor. So I was just thinking, Então eu estava pensando, it is possible in our churches today, é possível que nas nossas igrejas hoje there are many people who go through the motion of church services, existam muitas pessoas que trabalhem nos serviços, nos cultos da igreja, but they don't know the Lord. mas não conhecem ao Senhor. What happened? O que está acontecendo? Eli was a priest Eli era um sacerdote, because parenting is not automatic. porque a paternidade não é automática. What's the problem of Eli? Qual é o problema de Eli? 1 Samuel 2, 22 a 24. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam, a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Okay. The Bible tells us Eli only learned about the kids when he was old. A Bíblia diz que Eli ficou sabendo dos seus filhos quando ele era já velho. The Bible says Eli was very old and he heard
a Bíblia fala que Eli, era já bem idoso e ele ouviu a respeito dos seus filhos. He does not really know what's happening with his kids. Ele, na verdade, não estava sabendo o que estava acontecendo com seus filhos. He was so busy with the ministry. Ele estava tão ocupado com o ministério He neglected his own que children. ele negligenciou seus próprios filhos. He heard from other people. Ele ouviu de outras pessoas. I realize there are many parents who don't really know what's happening to their children. Eu imagino que existam muitos pais que não sabem o que está acontecendo com seus filhos. They are the last to know what's happening. São os últimos a saber o que está acontecendo. The wife may know, As mulheres talvez saibam, but the father does not know. mas o pai não sabe. 1 Samuel 2, 23 e 24. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Eli was not effective in parenting. Eli não era efetivo no exercício da disciplina paternal. May I ask you a question? Posso lhes fazer uma pergunta? How are your children doing? Como estão indo os seus filhos? God told Eli, Deus disse a Eli, chapter 3, verse 13, capítulo 3, versículo 13, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. God made Eli, the father, responsible for his children. Deus responsabilizou Eli pelo comportamento de seus filhos. Do you notice the behavior of the children? God is saying, I will judge you, I will judge your house. He's making the father responsible. Você está percebendo que a respeito do comportamento dos filhos, Deus diz ao pai: eu vou julgar a sua casa. Deus faz o pai responsável. And many years later, E anos depois, 1 Reis 2, 27, o you will texto, notice the consequences there are long-term consequences if a father does not train his family well. você vai perceber as consequências a longo prazo se o pai não cuida dos seus filhos. Versículo 27 de 1 Reis, capítulo 2. Diz assim: assim expulsou Salomão a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. In other words, Em outras palavras, the task of parenting is very important. The responsibility of parenting is very a important. responsabilidade, a tarefa de exercer a paternidade é muito importante. It has long-term consequences, Tem consequências de longo prazo, not just to the nation, não apenas para a nação, but to you personally, mas para você pessoalmente, to your children's children. para os filhos dos seus filhos. So can you turn to your neighbor, tell your neighbor, you are responsible for your family, Então olha para o seu vizinho aí do lado e fala para ele: você é responsável pela sua família, especially the father. especialmente o pai. So may I request all the fathers to stand up. Posso pedir a todos os pais presentes que fiquem de pé? Fathers, Pais, we fathers, nós os pais, we are responsible nós somos responsáveis to disciple our children. por discipular os nossos filhos. Fathers, turn to your other fathers, tell your other father, you are responsible to disciple your children. Pais, virem para os outros pais que estão em pé aí e fala: você é responsável por discipular o seu filho ou os seus filhos. Thank you, please sit down. Por favor, pode se assentar. Obrigado. Do not be too busy in the church Não- that you neglect your family. Não fique tão ocupado com a igreja que você acabe negligenciando a sua família. I tell our pastors, Eu digo aos nossos pastores: your family is ministry. o seu ministério, a sua família é o seu ministério.
Your wife is ministry. A sua esposa é ministério. Your children is ministry. Os seus filhos são ministério. Do not separate family ministry, wife ministry, church ministry. They are all together. Não separa ministério da esposa, ministério do filho, ministério da igreja. Tudo é ministério junto. If a leader's family is in trouble, Se o líder de uma família está com problemas, the name of Jesus Christ will be affected. o nome de Jesus Cristo será afetado. This quotation, the light that shines farthest, shines brightest at home. Esta citação, a luz que brilha mais longe, brilha mais forte em casa. We have a leader. Nós temos um líder. His family developed problems. A sua família desenvolveu problemas. We told him to take a break. Nós dissemos a ele para dar um tempo. We told him it's okay to take a break. Focus on your family. E a gente disse para ele, olha, tá tudo bem, para um pouco e foca na sua família. What's the problem? Qual o problema? The daughter got involved with somebody who is not a Christian. A filha se envolveu com alguém que não era cristão. The daughter became pregnant, A filha engravidou. and the testimony of the pastor became ineffective. E o testemunho daquele pastor se tornou ineficiente. Praise God. Louvado seja Deus, The pastor humbled himself. que o pastor se humilhou, He took a break, ele deu um tempo, parou um pouco, and he decided to focus on the family. e ele decidiu focar-se na família. In God's time, No tempo de Deus, the family began to walk with the Lord again. a família voltou a caminhar com o Senhor novamente. My prayer A minha oração is that your family will be strong in the Lord, é que a sua família seja forte no Senhor, and the church's family will be strong in the Lord. e que as famílias da igreja sejam fortes no Senhor, Because the world is looking at us. porque o mundo está olhando para a gente, The unbelievers are looking at us, os não cristãos estão olhando para nós, and they like to see Christian family fall apart. e eles gostam de ver as famílias cristãs ruindo. If the Satan cannot attack the leader, Se Satanás pode atacar o líder, he will attack the wife. ele vai atacar a esposa. If he cannot attack the wife, he E will attack the children. se ele pode atacar a esposa, ele vai atacar os filhos. So it is very important Então é muito importante we see the big picture. que a gente consiga enxergar o quadro geral. Family is ministry. A família é ministério. Begins with your own life. Começa com a sua própria vida. Husband and wife relationship is crucial. A relação entre o marido e a mulher é crucial. Relationship with children is crucial. O relacionamento com os filhos é crucial. So who is responsible to disciple the children? Então quem é responsável por discipular as crianças? Who is responsible to teach the children? Quem é responsável por ensinar as crianças? Not the school, Não é a escola, not society, não é a sociedade, not the church, não é a igreja, the parents. os pais. The church can help, A igreja pode ajudar, but the church cannot take the place of parents. mas a igreja não pode tomar o lugar dos pais. If you want to have a strong family ministry, Se você quer ter um ministério de família forte, we should equip the parents. a gente precisa equipar os pais. The church can help, A igreja pode ajudar, but the church can never take the place of parenting. mas a igreja jamais pode tomar o lugar dos pais. My prayer A minha oração is that you will equip parents é que vocês equipem pais, to disciple their children. pais e mães, para discipular os seus filhos. In our church, Na nossa igreja, we have children who are teenagers now, nós temos crianças que agora são who are adolescentes, Christians, que são cristãos, but the parents are not Christian. mas os pais não são cristãos. So what do? Então o que você faz? I call it reverse discipleship. Eu chamo isso de discipulado reverso. The teenagers now Os adolescentes agora are living their lives in such a nice way estão vivendo suas vidas de um jeito tão legal that the parents are so curious que os pais estão ficando curiosos. that the parents would like to come. E os pais estão querendo vir também. I remember the story of a young man Eu lembro da história de um jovem who began to attend our
Bible studies. que começou a frequentar os nossos estudos bíblicos. And the father told him, don't attend Bible studies. E o pai disse para ele, não vai lá nesses estudos bíblicos. The son said, Aí o filho disse, why not? por que não? The father said, it's another religion. O pai disse, é outra religião. In the Philippines, our biggest religion is Catholicism. Nas Filipinas, a nossa maior religião é o catolicismo. And the father said, that's not Catholicism, don't attend. Aí o pai disse, isso aí não é catolicismo, então não frequente essas reuniões. The son said, Aí o filho disse, before I attend that Bible study, antes de eu ir frequentar aqueles estudos bíblicos, I take drugs, eu tomava drogas, my grades are bad, as minhas notas eram ruins, I go out with bad people, eu saía com gente I ruim, drink. eu bebia. Now that I attend Bible study, Agora que eu estou frequentando os estudos bíblicos, I stop taking drugs, eu parei de usar drogas, my grades are good. as minhas notas melhoraram. Do you like me to stop attending Bible study? Você quer mesmo que eu pare de ir nesses estudos bíblicos? The father said, no, 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 Aí o no. pai disse, não. Go attend Continua, Bible study. vai lá nos estudos bíblicos. The father said, I will go with you. Aí o pai disse, eu vou com você. He attended our Bible study for 2 years. Ele frequentou os nossos estudos bíblicos por 2 anos. After 2 years, Depois de 2 anos, he gave his life to Jesus. ele entregou sua vida a Jesus. It's called reverse discipleship. É chamado de discipulado reverso. Family is important. A família é importante. The influence of family, up and down, older, younger, is foundational. A influência da família, de cima para baixo, mais velhos para mais novos, isso é essencial, fundamental. So we need to focus on the family. Então nós precisamos focar na família. How do you influence family members? Como você influencia os membros da família? Well, let me show you first the big picture of the family. Então deixa eu te mostrar primeiro o quadro geral da família. The goals of parenting. Os alvos da paternidade. Ou da criação de filhos, né? A gente está traduzindo To pass on a paternidade. godly heritage to the next generation. Transmitir a herança divina para a próxima geração. That is God's design. Esse é o projeto de Deus. Psalm 78 verse 5. Salmo 78, versículo 5. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Versículo 6. De modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. A successful father Um pai bem-sucedido cannot just look at his children. não pode apenas olhar para os seus filhos. He must pray that the children's children Ele precisa orar para que os filhos dos seus filhos will walk with the Lord. andem com o Senhor também. Something like this. Alguma coisa mais ou menos assim. Pass on a godly heritage from the father to the children, to the grandchildren, to the children yet to be born. Passando a herança divina dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, dos netos para aqueles que ainda hão de nascer. So that is our challenge, our marching order from the Lord. Então esse é o nosso desafio, essa é a ordem de marcha que o Senhor nos dá. The next one is to develop their full potential. Próximo é desenvolver o potencial todo o potencial dos filhos. To develop them mentally, wisdom, stature, physically, favor with God, socially, and men. Desenvolvê-los mentalmente, em sabedoria, em estatura, fisicamente e em favor diante de Deus e dos homens. So as parents, Então, como pais, enquanto pais, you want to teach your children mentally, você quer ensinar ou precisa ensinar seus filhos Increasing mentalmente, in intelectualmente, crescendo em sabedoria, stature, crescendo em estatura, physical development, desenvolvimento físico, favor with God, em favor diante de Deus, spiritual development, desenvolvimento espiritual and men social development. e o desenvolvimento social entre os homens. So as parents, you have to think of all of this dimension Então, como pai e mãe, nós precisamos ter em vista todas essas dimensões. to help your children develop their potential to become Christ-like. Ajudar os seus filhos a desenvolverem o potencial de se tornarem como Cristo. To become Christ-like is the end goal of discipleship. Ter o caráter de Cristo, esse é o objetivo do discipulado. In Asia, Na Ásia, many Chinese, many Filipinos, they want to give money to their children. muitos chineses, muitos filipinos querem dar dinheiro aos seus filhos.
But I tell them what is more important is to pass on, not just money, pass on spiritual heritage. Mas eu digo a eles que mais importante não é só passar dinheiro, mas passar também uma herança espiritual. To bring honor and glory to God. Trazer honra e glória a Deus. That's my prayer for my children. Essa é a minha oração para os meus filhos. My prayer for my grandchildren. A minha oração pelos meus netos. They'll bring honor and glory to God. Que eles tragam honra e glória ao Senhor. What are the problems we face today? Quais são os problemas que a gente enfrenta hoje? The first one is values. O primeiro são os valores. The values of the world. Os valores do mundo. When your children go to school, quando o seu filho vai para a escola, they watch the media. Eles assistem às They informações listen to their da TV, eles ouvem seus values- professores. The values is different from biblical values. E os valores que eles recebem são valores diferentes dos valores bíblicos, Like the values of marriage. como os valores do casamento. The next challenge is peer pressure. O outro desafio que a gente enfrenta, que as crianças enfrentam, é a pressão dos amigos. Everyone is doing it, so it's okay. Todo mundo está fazendo, então está tudo certo. The temptation is very A strong. tentação é muito forte. The next challenge is internet. O outro desafio é a internet. Today they have access to all kinds of information. Hoje eles acessam todo tipo de informação. So do you know what your children are looking at? Então, você sabe mesmo o que os seus filhos estão vendo na internet? The next challenge is sex. O outro desafio é sexo. Today's sex is so common to society. Hoje, sexo é um negócio tão comum para a sociedade. Internet, Na internet, cell phone. no telefone celular. So how do you deal with this? Então, como é que você lida com essas coisas? Next challenge is substance abuse, Outros desafios é o abuso de drogas, o uso de drogas. addiction. O viciado, Addiction tornarem-se to dependentes. alcohol, drugs, Dependência de drogas, de álcool. dysfunctional family. Famílias disfuncionais. For example, the mother is also working, the father is also working, nobody's at home. Por exemplo, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, ninguém está em casa. The father goes home, he's very tired. O pai está sempre cansado. Single parent, O pai solteiro ou a mãe solteira, growing up in one single parent, no father or no mother. crescendo num lar com apenas um dos pais, sem o pai ou sem a mãe. These are all challenges. Isso são desafios. In the Philippines, we have the same problem, gender confusion. A gente também tem nas Filipinas o problema da confusão de gêneros. No longer do they understand a boy is a boy, a girl is a girl. Now everything's okay, you can mix it up. Eles já não entendem mais que um menino é um menino, uma menina é uma menina. Agora já dá para misturar as coisas. This is reality. Essa é a realidade. So what do you do? Então o que você faz? Artificial maturity. A maturidade artificial. Because of the internet, they have a lot of knowledge. Por causa da internet, eles adquirem muito conhecimento, muita informação. Sometimes they know more than you, E às vezes eles sabem mais do que você. but they lack self-confidence. Mas eles têm uma falta de autoconfiança. They lack experience. Eles têm falta de So experiências. these are all challenges. Então todos esses são desafios. So what do you do? Então o que você faz? How can we protect the next generation? Como que a gente pode proteger a próxima geração? Let me share with you Deixa eu te compartilhar the difference between secular parenting a diferença entre os pais seculares, traditional Christian parenting, a criação de filhos tradicional, where the father tries to teach the children, but God is over the father to the son, to the grandson. The real biblical parenting is the one on the right. essa figura do meio mostra o pai estando sobre o filho, Deus sobre o pai, mas o verdadeiro modelo de cuidado de filhos é essa à direita. You help your children to know God, Você ajuda os seus filhos a conhecerem a Deus, and you pray that God will have a direct involvement with your children. e aí você ora para que Deus tenha um envolvimento direto com seus filhos. It cannot be the fate of the father. Não pode ser o destino do pai, isso, It should a obrigação do it pai should be fazer their isso. own fate also. Não pode ser a fé do pai no filho, tem que ser a fé do próprio filho. Now there are different style of parenting to help your children. Existem diferentes estilos
de criação de filhos. The first one is called helicopter parenting. Primeiro eu chamo de o cuidado de filhos helicóptero. I want you to examine your style of parenting. Eu quero que você vá examinando o seu estilo de paternidade. What is helicopter parenting? O que é uma paternidade helicóptero? The father and mother is over controlling. O pai e a mãe são controladores, super controladores. You are always watching your kids. Você está sempre lá olhando os seus filhos. Wherever your kids are going, you are always afraid something will happen. Onde quer que seus filhos estão indo, você vai lá também para ver se está alguma coisa acontecendo. Helicopter. É igual um helicóptero em cima. The next one is child-centric parenting. O outro estilo de criar filhos é o centrado na criança. The children are the most important in the family. A criança é a coisa mais importante na família. The children is the king, A criança é o rei, the queen. a rainha. So everybody listens to the children. Então todo mundo ouve o que a criança tem para dizer. The result of this is the children will become spoiled. O problema disso, ou o resultado disso é que a criança fica mimada. The next style is the body parenting. O próximo é a criação de filhos camarada. You are afraid to discipline your children. Amigão, você tem medo de disciplinar seu filho. You only want buddy with your children. Você só quer ter uma conversinha legal, parceiro com seu filho. Someday the children will lose respect for you. Um dia seu filho perde o respeito por você. The next style is passive O parenting. outro estilo é esse cuidado de filhos passivo. You are too busy. Você está muito ocupado. You don't know what's happening. Você não sabe o que está acontecendo. The Eli syndrome. É síndrome de Eli. The next one is the drill sergeant parenting. A outra é o sargentão. Very strict. Muito duro. This is what I say. Isso é o que eu falei. You follow. Você faça isso. Now I want to ask you, you can only raise your hand once. Quero te perguntar, e você só pode I want to levantar ask them- você só pode levantar a sua mão uma vez. I will ask them whether they are helicopter, child-centric, body. They must raise their hands once only. Eu vou perguntar para você se o seu estilo de criação de filhos é helicópteros, centrado na criança, camarada, e you você vai levantar a sua you mão, will evaluate your spouse. vai levantar a sua mão uma vez só. Aí você vai ficar de olho no seu cônjuge, um olhando para o outro. You will evaluate your spouse, whether your spouse is helicopter, child-centric, body, passive, Aí or drill sergeant. você vai avaliar também o seu cônjuge, para ver se ele é helicóptero, camarada, passivo, etc. If your spouse don't agree with you, you can fight tonight. E aí se seu cônjuge não, sua esposa, seu marido não concorda com você, vocês podem brigar essa noite. I'm making a survey. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa. All right. How many of you, your spouse, the parenting style is helicopter? Quantos de vocês que são Helicóptero. casados, o seu estilo é helicóptero? Raise your hand. Levante sua mão, Higher, higher. alto, vamos lá. Okay. Os helicópteros. Okay. This is usually a lot. Next, child-centric. Centrado na criança, quem faz isso? Por favor, levanta a mão. Raise your hand. Levanta a mão. Levanta a Ok. mão. A criança não mandou levantar a mão, né? Okay. Child-centric. Levanta a mão. Body. Vamos lá, amigão aí. Body. Quem é o You amigão? want to be friend with Você your gosta de kids? ser filho, parceirão do seu Okay. filho? Levanta a mão. Okay. Muito I'm bem. warning you. You Tô are te the father. avisando, Okay. hein? Te avisando. Passive. Passivo. Não sabe o que está acontecendo Passive. com os Too meninos. busy. You are very busy. Você é at work. muito ocupado no trabalho. Passive. Higher. Ele é mais alto. Be honest, Isso. be Seja honest. honesto. Okay. Vamos lá. What about drill sergeant? Very E strict. sargentão. Quem é sargentão Okay. aqui? Ah. Okay. Now, your pastor is watching you. Okay, so he will help you. Seu pastor está vendo vocês, então ele vai poder ajudar vocês depois. I suggest do the heart parenting. Eu sugiro que você faça o cuidado de filhos do coração. Heart parenting is being authoritative but not authoritarian. O cuidado do coração é ter autoridade, mas não ser autoritário. Heart parenting focuses on the heart. O pai que cria o seu filho com esse estilo coração foca no Focus coração, on love. foca no amor, Focus on discipline with love. foca na disciplina com amor. Why focus on the heart? Por que focar no coração? O comportamento sem coração é externo e temporário. Pode se reforçar, mas não forçar uma mudança de coração. You cannot change behavior if you don't change the heart. Você não consegue mudar comportamento se você não muda o coração. That's why God looks at the heart. É por isso que Deus observa o coração.
1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. God looks at the heart. Deus olha para o coração. The heart is the root, behavior is the fruit. O coração é a raiz e o comportamento é o fruto. The heart is a battleground. O coração é o campo de batalha. Every day, your children, our children, including you, there's always a battle in the heart. Todos os dias, nossos filhos, inclusive você, tem uma batalha no coração. The heart is very important. O coração é muito importante. God is more concerned about the heart. Deus está mais preocupado com o coração. Lasting change take place in the heart. Mudanças que duram acontecem no coração. If you don't change the heart, Se you você don't não- change your children. Se você não mudar o coração, você não vai mudar seus filhos. You can change people temporarily, externally. Você pode mudar as pessoas externamente, temporariamente. If the heart is not transformed, Mas se o coração não foi transformado, lives are not transformed. o comportamento não será transformado. If the heart is not transformed, Se o coração não é transformado, the lives will not really be changed. as vidas não serão de verdade mudadas. Many parents look at the external behavior. Muitos pais olham para o comportamento externo. For example, Por exemplo, do they go to church? eles vão à igreja? Do they follow me externally? Do they obey me? Será que eles me obedecem externamente? Eles me seguem externamente? When they are small, they obey you. Quando eles são pequenos, eles te obedecem. But if the heart is not there, Mas se o coração não estiver lá, when they grow up, quando eles crescerem, they will not listen anymore. eles não vão te ouvir mais. So you need to focus on the heart. Então você precisa focar no coração. How do you focus on the heart? Como você foca no coração? I want to share with you today, tomorrow, Saturday, Eu quero compartilhar com você hoje, amanhã e sábado, 4 important principles. 4 princípios importantes. How to disciple your children focusing on the heart. Como discipular seus filhos focando em seus corações. Focus on the inside, Focando lá dentro, not outside. não Not, fora. not external behavior. Não no comportamento externo. Not to please men, Não para agradar as pessoas, but to please God. mas para agradar a Deus. Not just what to do, Não apenas o que fazer, but why. mas por quê. Not what only, Não apenas o que, why. por quê. Not legalism, Não legalismo, it's out of love. mas é do amor. When did your child fall in love with you? Quando o seu filho se apaixonou por você? If you do not have their heart, you will not have their mind. Se você não conquistar o coração dele, você não vai conquistar a sua mente. When did your child fall in love with you? Quando o seu filho se apaixonou por você? Next question. Próxima pergunta. When did your child fall in love with Jesus? Quando o seu filho se apaixonou por Jesus? If they don't love Jesus, Se eles não amam a Jesus, someday following Jesus will be a problem. algum dia seguir a Jesus será um problema. So I'm talking about discipleship of the heart. Então eu estou falando de discipulado do coração. 4 principles. 4 princípios. Principle number 1, Princípio número 1, be intentional. seja intencional. Number 2, model. Número 2, dê exemplo, seja modelo. Number 3, build relationship. Número 3, construa relacionamento. Number 4, teach and train. Número 4, ensine e treine. Tonight we will just focus on the first 2. Hoje nós vamos focar nos primeiros 2. Intentional Intencional means you are purposeful. significa que você é movido por propósito. If you are running a business, you are purposeful. Se você está conduzindo um negócio, dirigindo um negócio, você tem um propósito. If you are an architect, you are purposeful in your design. Se você é um arquiteto, você é dirigido por um propósito no seu projeto. When you are an engineer, you are purposeful in the product you are producing. Quando você é um engenheiro, você é guiado por um propósito no que está construindo. But many fathers, many mothers are not intentional. Mas muitos pais e muitas mães não são intencionais.
They are not purposeful. Eles não são movidos pelo propósito. You need to be purposeful. Você precisa ser cheio desse propósito. So the first purpose I want you to think now Então, o primeiro propósito que eu quero pensar is to agora, bring your children to fall in love with Jesus. o primeiro propósito é trazer os seus filhos para se apaixonarem por Whatever you Jesus. do, O que quer que você faça, you must think, how can I help my children fall in love with the Lord? você precisa pensar como é que eu posso ajudar os meus filhos a se apaixonarem por Jesus. So the next principle Então, o próximo is princípio called modeling. é chamado modelo. The principle of modeling is found in Deuteronomy chapter 6, verse 5 and O 6. princípio do modelo é encontrado em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6. This is the foundational verse for parenting. Esse é o verso fundamental para a criação de filhos. So let's read this quickly. Então vamos ler isso aqui rapidamente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras estejam, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Notice, the focus is love. You shall love Note, o foco é o amor. Você deve amar with all your heart, all, com todo o seu coração, todo a sua alma, all. com tudo. So that's the focus, the heart. Veja, o foco é o coração. You shall teach them diligently. Você ensine-as com persistência ou com diligência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. When you teach them, you are intentional. Quando você ensina seus filhos, você está sendo intencional. When you are diligent, you are intentional. Quando você está sendo diligente, então você está sendo intencional. When you talk to them, you are Quando intentional. você está falando com eles, você está sendo intencional. When you sit, when you walk, when you lie down, Quando você when you senta, rise você up, anda. Quando você senta, você anda. Você senta, se deita. Quando você se levanta, you are modeling it. você está modelando. This is the positions of somebody in the house. É essa aqui, esses são posições de alguém dentro de casa. Yeah, when you're in the house, Sim. you have this position. You sit, Sim. you walk, you lie down, you rise up. Quando você está em casa, você tem essas posições. Ou você senta, você anda, ou você está deitado, ou você está levantado. I don't know of any other position in the house. Eu não sei de outra posição dentro de casa. Maybe this way or Então, jump. talvez but, assim, meio de lado, não sei. this is the position in the house. Mas essas são as posições dentro de casa. So principle is this. Então, o princípio é esse. Children copy us positively or negatively. As crianças nos copiam positivamente ou negativamente. I want to do an experiment with all of you. Eu quero fazer uma experiência aqui com vocês. Hey, listen to me. Me ouçam, por favor. Please stand up. Por favor, fiquem de pé. Raise your right hand. Levante sua mão direita. Form a circle with your first finger and thumb. Forme um círculo com o seu indicador e o seu polegar. Everybody. Todo mundo, Okay. Put this in your chin. ponha isso aqui na sua testa. See, I say chin. Ah, eu disse Sim, queixo. chin. Why did you put it here? Por que você pôs aqui? I say chin. Porque eu falei testa. Yeah, why did you make a mistake? I did all the mistake. Hey. You didn't try to me. I thought you were wrong. No, Eu achei que ele estava errado. I forgive you. Okay. Do you see the problem? Você vê o problema? We copy, we don't listen. A gente copia sem ouvir muitas vezes. Next time you do another Okay. experiment. Okay. Next time, tell me, please. Okay. I thought you were wrong. Sit down. Thank you. Obrigado, gente. Eu achei que ele tinha errado. Values are caught, not taught. Valores são percebidos, captados e não ensinados. You don't have to tell your children to copy you. Você não precisa fazer nada para seus filhos te They copiarem. copy you. Eles te copiam. I remember years ago, Eu me lembro alguns anos atrás, I was driving in the States eu estava dirigindo nos Estados Unidos, from Las Vegas to the Grand Canyon. de Las Vegas ao Grand Canyon. And the speed limit was only at that time 65. E o limite de velocidade naquela época era apenas 65. There was a gas crisis. Gas crisis. There was a crisis, gasoline crisis. Havia uma crise Yeah. de gasolina na época, Yeah, in the States. nos Estados Unidos. Yeah, this is in the 70s. Nos anos 70. So I was driving in the highway, Então eu estava dirigindo lá na estrada, all desert. tudo deserto.
No other cars. Não tinha outros carros. No police cars. Não tinha nem carro de polícia. Nobody looking. Ninguém estava olhando. I was driving. E eu estava dirigindo. My daughter was seated beside me. Minha filha estava sentada do meu lado. My other children at the back. Meus outros filhos estavam atrás. My wife on the far right. A minha esposa estava do lado direito, lá na ponta. I wanted to be a good steward of time. E eu queria ser um bom mordomo do tempo. So I drove faster and faster. E aí eu estava dirigindo cada vez mais rápido. I don't want to waste time. Eu não quero desperdiçar tempo. So 65, Então, 65, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. No problem. Nenhum problema. Then my daughter asked me a question. Aí a minha filha me fez uma pergunta. She was around 12 years old. Ela tinha lá uns 12 anos de idade. Daddy, Papai, is there a speed limit? há um limite de velocidade? I said, Eu disse, I don't know. eu não sei. I slowed down. Aí eu reduzi. That's it. Pronto. I thought she forgot about it. Aí eu achei que ela tinha esquecido. Years later, Anos depois, she was studying in the States. ela estava driving. She was studying. Ela estava estudando nos Estados Unidos. So I visited her Então eu a visitei in California. lá na Califórnia. She dropped me off in the airport. Ela me deixou no aeroporto. So we hugged and kissed goodbye. Então nós nos despedimos, abraçamos. I flew to the Philippines. Aí eu voei até as Filipinas. In 2 days' time, Em 2 dias, I received a long distance call. eu recebi uma chamada. Daddy, Papai, the police caught me. a polícia me pegou. I said, what's the problem? E eu falei, o que aconteceu? Over speeding. Eu passei do limite de velocidade. But the police is very nice. Mas o policial foi bem legal. He looked at my record Ele olhou para os meus registros in the computer. lá no computador. First time, Foi a primeira vez. I forgive you. Eu te perdoo, disse o policial. 1 week later, Uma semana depois, she called me again. ela me ligou de novo. Long distance. Lá dos Estados Unidos, uma chamada de Daddy. longa distância. Pai, You know what happened? sabe o que aconteceu? The policeman caught me again. O policial me pegou de novo. I said, what's the problem? Eu disse, o que foi que aconteceu? Qual o problema? I was over speeding. E ela disse, eu passei o limite de velocidade. But the policeman is good. Mas o policial foi legal. He looked at the record. Ele olhou os registros, No record. não tinha registro. He forgave me. Aí ele me perdoou. I said, baby, Eu falei, querida, you are copying me. você está me copiando. I have repented already from overspeeding. Eu já me arrependi daquele excesso de velocidade. I don't overspeed anymore. Eu não corro mais. You are still overspeeding. Você continua correndo acima do Don't copy me. limite. Don't copy me. Não me copie, não me copie. Change. Mude. Today, Hoje, praise God, graças a Deus, my daughter do not overspeed anymore. a minha filha não passa do limite de velocidade And mais. I don't drive anymore in the States. E eu não dirijo mais nos Estados I'm Unidos. afraid to overspeed. Eu tenho medo de ultrapassar o limite. Children copy us, As crianças nos copiam. good or bad. Bom ou ruim, positivo ou negativo. We were in a restaurant. Nós estávamos no restaurante. After eating, Depois de comer, I paid the bill. eu paguei a conta. I went to the car with our family, Eu fui para o carro com a nossa família. and my wife looked at the bill. E a minha esposa olhou para a conta. And my wife said, oh no, E minha esposa disse, oh não, they did not charge us completely. eles não nos cobraram tudo. We did not pay enough. A gente não pagou o suficiente. A gente The paga bill mais. is only, the bill is not complete. A conta não estava completa. What will you do if you were me? O que você faria se você fosse eu? Will you say, hallelujah, Você ia dizer, the Lord is aleluia, good. o Senhor é bom. My wife and I, no discussion. Eu e minha esposa não discutimos. We drove the car back to the restaurant. Voltamos com o carro até o restaurante. And I told the restaurant, you forgot to charge us. E eu disse para o rapaz do restaurante, vocês nos esqueceram de cobrar. I want to pay extra. Eu quero pagar o que faltou. The manager said, O this gerente is first falou, time. isso é a primeira vez. But what we did,
Mas o que nós fizemos impacted my children impactou os nossos filhos, without saying anything. sem dizer nada. Because my children realize Porque os meus filhos se aperceberam there are things more important than money. que existem coisas mais importantes do que dinheiro. Integrity, Integridade, honesty. honestidade. Today, Hoje, my children are very honest. os meus filhos são muito honestos. My son runs our company. O meu filho, ele dirige a nossa companhia, nossa Very empresa. honest. É muito honesto. People trust him. As pessoas confiam nele. People copy us. As pessoas nos copiam. I want to ask my wife Eu queria pedir à minha to come esposa and share with us the importance of modeling. que venha aqui e compartilhe conosco a importância de ser modelo. As my wife is coming, Enquanto ela está vindo, modeling is about authenticity, not perfection. ser modelo é ser autêntico e não perfeito. When you model, you are not perfect. Quando você é o modelo, você não é para estar sendo perfeito. One day, my wife asked me a question. Um dia minha esposa me fez uma pergunta. I got irritated with the question, Eu fiquei irritado com a pergunta. and I answered in a bad way, E eu respondi de um jeito bem ruim, cynical, um jeito cínico, sarcastic. um jeito sarcástico. I did not shout, Aí eu não gritei, but I was sarcastic. mas eu fui sarcástico. After answering her sarcastically, my daughter talked to me. Depois de responder a minha esposa de uma maneira sarcástica, a minha filha conversou comigo. My daughter said, "Daddy, Ela disse: papai, can I talk to you?" posso falar com você? My heart began to pump Meu coração começou a bater. because after eating, my wife and I, we usually walk. Porque depois de comer, eu e minha esposa normalmente saímos para caminhar. We walk and talk. A gente caminha e conversa. But my daughter said, "Daddy, I want to walk with you. Mas a minha filha me disse: papai, eu quero andar com você. I know I'm in trouble." Aí eu sabia que eu estava metido num problema. So my daughter said, when we were walking together, Então, enquanto estávamos caminhando, a minha filha me falou. my wife did not join us. A minha esposa não foi com a gente. My daughter said, Minha filha disse: "Daddy, papai, you were not nice to mommy. você não foi legal com a mamãe. I wanted to explain, Eu queria explicar, but I'm a model. mas Model. eu sou um modelo. So to be a good model, you Então, listen. para ser um bom modelo, você ouve. You don't explain. Você não explica. Daddy, so she kept Papai. talking. Aí ela continuou falando. I said, "I'm sorry." Eu disse: me perdoe. You see, modeling is not perfection. Sabe, ser modelo não é ser perfeito. It's being authentic. É ser autêntico. When we got home, Quando nós chegamos em casa, my wife was waiting in the door. a minha esposa estava esperando na porta. So I told my wife, Então eu disse à minha esposa: "Call all the children." chama todos os filhos. So we had a meeting. Nós vamos. With a meeting with all the children. Aí nós fizemos essa reunião com todas as crianças. And I said, E eu disse, in front of all the children, na frente de todas as crianças: "I am sorry because of the way I answered mommy. eu sinto muito And pela I maneira said, que eu will you forgive me?" sinto muito pela maneira que eu respondi à mamãe. E eu disse para ela: você me perdoa? In our family, we practice forgiveness. E na nossa família a gente pratica o perdão. We model asking for forgiveness. Nós modelamos pedir perdão em casa. We model humility. Nós modelamos, somos modelos e modelamos a humildade dentro de Now casa. my wife will share some other things about the importance of modeling. Minha esposa vai compartilhar algumas coisas sobre a importância de ser modelo, de modelar. Okay, ladies, one of the things that's very important for us to model is our role as a wife. Senhoras, uma das coisas muito importantes para a gente modelar em casa é o nosso papel como mulheres, Now, como esposas. the role of a husband is, of course, to love us, to lead us, and to provide for O us. papel de um marido, é claro, é nos amar, nos liderar e prover para nós.
And my husband, when we got married, he made a promise to me. E quando nós nos casamos, meu esposo me fez uma promessa. He said, Diana, I love you. Ele disse: Diana, eu te amo. And there is nothing you can ever do that will keep me from loving you. E não há nada que você possa fazer que vai me impedir de amar você. Now that's a wonderful promise, and by God's grace and by the power of the Holy Spirit, He has kept that promise. Essa é uma promessa maravilhosa e pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Ele manteve essa promessa. And I know I've done many things at times, not intentionally to frustrate Him, to irritate Him, but He has always loved me. Mas eu sei que eu fiz algumas coisas não intencionalmente que o frustraram, irritaram, mas Ele nunca parou de me amar. Of course, though, we should make it easy for them to do their roles, right, ladies? Claro, a gente deveria fazer as coisas fáceis para que eles pudessem cumprir bem o seu papel, certo, senhoras? So that is by us doing our God-given roles to honor them Então esse é o papel que Deus nos deu para honrá-los and to model to our children to pass on a godly heritage. e modelar os nossos filhos para passar-lhes uma herança divina. So the role that God has given to us, He said it's not good for a man to be alone. Então o papel que Deus nos deu, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. I will make a helper suitable for him. Eu vou fazer uma ajudadora para ele. That's in Genesis chapter 2, verse Isso 18. está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Now, the word suitable means I'm going to make a helper who is comparable to, who is a complement to. Essa ajudadora idônea, a palavra idônea significa eu vou fazer alguém que complementa, que está junto, que completa. Not a competitor. Não é uma competidora, Yes, but a completer. mas é uma completadora. So if this is my husband and this is the wife, he has strengths and weaknesses, finger strengths, the spaces are weaknesses. Esse é o que é o marido, essa aqui é a esposa, ele tem fraquezas, ele tem problemas, dificuldades. I have strengths and weaknesses, and we put them together. Eu tenho também fraquezas e forças e a gente coloca isso junto. We fill in the spaces, E a gente junta os espaços vazios. and we can become a better team to E serve aí God. nós podemos nos tornar uma equipe melhor para servir ao Senhor. Now the role of helper is not inferior. O trabalho de ser uma ajudadora não é inferior. It's a very honorable role. É um trabalho muito honrado. It's the role that God has also called Himself as our helper. É um trabalho que o próprio Deus deu a si mesmo. Ele é o nosso ajudador. And God's description of our job description is found in Proverbs 31, verse 12. E a descrição do nosso trabalho, ela é encontrada em Provérbios Proverbs 31, verse 12. 31, versículo 12. The wife is to do her husband good every day of her life. O marido deve fazer o bem à sua esposa todos os dias de sua vida. So Sorry. how many days? I'm sorry. The wife is to do her husband Ok. good A every esposa day. deve, isso eu percebi que estava errado. A esposa deve fazer o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Yes. So ladies, Então, senhoras, are you doing your husband good every day of your life? vocês estão fazendo o bem a seus maridos todos os dias de sua We vida? need to model that to our children. A gente precisa modelar isso, ser exemplo disso aos nossos That's our filhos. accountability to God. Aí a gente vai prestar contas disso a Deus. So can you turn to your husband right now Então você pode and virar para o tell seu marido agora e your falar com ele. and tell your husband, by God's grace, Pela I- graça de Deus, fala com I ele. will do you good every day. Pela graça de Deus, eu vou fazer bem a você todos os dias. Okay, say it. Okay, one of the ways that we can do our husband good is to affirm him, to assist him, to compliment him, and to Então- support him. Affirm him, assist him. Ela vai numa tirada, né? Okay, okay. O Affirm tradutor him. vai atrás. A loucura. Affirm him. Afirmando-o, Assist him. assistindo, ajudando, Support him. suportando, sustentando, Compliment him. complementando. Pastor Paulo said it so well today. Pastor Paulo disse hoje tão bem isso. When we compliment, we affirm them. Quando nós estamos complementando, nós afirmamos, nós o afirmamos. It builds them up. Isso o constrói, o ergue.
it blesses them, Isso o abençoa. gives them confidence. Isso lhes dá confiança. So now I have an assignment for you. Então eu tenho uma tarefa para você. Ladies, I want you to think of one thing Senhoras, eu quero que você pense numa coisa that you appreciate about your que husband, você gosta e aprecia no seu marido. that you can thank him for. Que você pode agradecer a ele por isso. And now you turn to him right now and you tell him right now, E agora você vira para ele agora e fala para ele agora, as his helper. como sua ajudadora. Oh, I see some of you not talking. I told this to a friend, and she said, Diana, I tried so hard, but it got stuck in my throat and it wouldn't come out. Eu tô vendo que algumas de vocês não estão falando. Eu uma vez falei isso para minha amiga, para uma amiga minha. Ela disse: Diana, eu queria falar, mas o negócio ficou preso na garganta e eu não consegui deixar sair. Okay, so now practice, because you should do this every day of your life. Então agora pratique, porque você deve fazer isso todos os dias da sua vida. Okay, tell him something good now, right now. I need to hear you. Diga alguma coisa boa para o seu marido, bem agora. Ele precisa ouvir você. Okay, I hear laughing. The atmosphere is getting lighter. Eu estou ouvindo alguém rindo aqui, né? A atmosfera está ficando mais leve. Ladies, that is the privilege we have to build up and encourage our husbands. Senhoras, esse é o privilégio que a gente tem de edificar os nossos maridos. And to submit to them so that they can be a leader. A leader needs a follower. De sermos submissas a eles, porque eles precisam ser líderes e líderes precisam de seguidores. And to respect them. E respeitá-los. This is the greatest need of man. Esta é a maior necessidade do homem. He needs to be respected. O homem precisa ser respeitado. Respect is not earned. O respeito não It is not earned. It is not something that they have to earn. Não é alguma coisa que eles têm que retirar. We have to respect them because they are our head. Isso. Nós temos que respeitá-los porque eles são a nossa cabeça. We respect their position. Nós respeitamos a sua posição. And so we respect them with our words. Então nós os respeitamos com nossas palavras, our tone of voice, com o nosso tom de voz, by our body language, com a nossa linguagem corporal. and by not rolling our eyes. E sem revirar os olhos, né? Yes, we know how to do that so well, A gente ladies. sabe como fazer isso, Okay. né? So let's make it easy for our husbands to do their roles by doing our role, and let's model it to our children to pass on a godly heritage. Please. Sorry. Let's make it easy for our husbands Vamos fazer as coisas mais fáceis para os nossos maridos, by doing our roles, fazendo o nosso papel and to pass on a godly heritage e passando uma herança divina to our children. para os nossos filhos. And now I ask my daughter Joy to come and talk about modeling. E agora eu quero Thank you. pedir a Joy que venha aqui e nos fale sobre modelar. Good evening. Boa I noite. have 5 kids. Eu tenho 5 filhos. When my eldest was very young, Quando o meu mais velho era bem novinho, I was very, very excited to teach him. eu estava muito ansiosa para ensiná-lo. So I brought out his book on Então- addition, Então eu peguei esse livro sobre contas and I asked him, what is 1 plus 1? e eu perguntei para ele o que é 1 mais 1. And he wasn't focusing. He wasn't really listening. E ele não estava focado, ele não estava na verdade ouvindo. So I said to him, Elijah, you are not concentrating. Aí eu disse para ele, Elias, você não está se concentrando. And you know, I saw his face. I saw that he felt sad. Aí sabe, eu olhei o rosto dele e eu percebi que ele estava triste. That afternoon, he came to my room. Naquela tarde ele veio para o meu quarto, He brought the same book, ele trouxe o mesmo livro and he said, Mommy, I'm E- going to teach you. e ele disse, mãe, eu vou te ensinar. He said, Mommy, what is 1 plus 1? Aí ele disse, mãe, o quanto é 1 mais 1? I said, it's Eu 2. disse, é 2. He said, Mommy, Ele disse, you are "Mamãe, not concentrating. Você não está concentrada. And I was shocked E eu fiquei chocada, because he copied exactly the way I said it. porque ele copiou exatamente o jeito que eu falei. He even said, do you feel sad? Do you feel sad? Ele até disse para mim depois, você está se sentindo mal, está se sentindo triste? And God used that incident to remind me that my children are always watching me. E Deus usou esse incidente para me lembrar que os meus filhos estão sempre me olhando, me observando. Like
my children watched me, I watched my parents growing up. Do mesmo jeito que os meus filhos me viram, eu também vi os meus pais. And one of the things I observed in their life was that they were spirit-filled and that they loved God. E uma das coisas que eu observei na vida deles é que eles eram cheios do Espírito e amavam ao Senhor. When I was growing up, my mom told us there's no moodiness allowed in our house. There's no what? Moodiness, being irritated. Okay. Yeah. E quando a gente estava lá em casa, a mãe falava: não existe murmuração, chateação aqui dentro dessa casa. If you get irritated at your family, at the people around you, it is selfishness. Se você ficar irritado com as pessoas da sua casa, com as pessoas que estão perto de você, isso é egoísmo. She said, even for you ladies, if it's that time of the month, moodiness is not allowed. Mesmo para vocês, meninas, naquela época chata do mês, não é permitido irritação nessa casa. She said, you can be controlled by the Holy Spirit. Ela disse: vocês podem ser controladas pelo Espírito Santo. Now, she could say this to me because she modeled being predictably happy. Ela podia falar isso para a gente e para mim, porque ela nos modelou, ela modelou um comportamento de felicidade, de alegria. When we came home, we didn't have to guess, is mom in a good mood today? Quando a gente chegava em casa, a gente não precisava se preocupar, será que a mamãe está de bom humor hoje? We always knew we were coming home to a happy, joyful mother. A gente sabia que sempre a gente estava voltando para casa para encontrar uma mãe feliz. My mom is in her 60s and she's gone through menopause. Yeah. A minha mãe está nos seus 60 e já entrou na menopausa, But we don't know when it happened mas a gente não sabe quando foi que aconteceu. because she never burdened us with her hormones. Porque ela nunca colocou esse fardo, nunca nos incomodou com os seus hormônios. You know, one time one of my sons, he said to my father, Um dia um dos meus filhos disse para o meu pai, Grandpa, you are such a positive person. e ele disse: vovô, o senhor é uma pessoa tão positiva. And Grandma, you're never irritated. You're always happy. E vovó, a senhora nunca está irritada, a senhora está sempre feliz. I heard him saying this, Eu o ouvi dizendo isso. so I felt jealous. Aí eu fiquei ciumento. So I said, Elijah, Aí eu chamei: vem cá, filho. Ele, what about mommy? e mamãe? My son is very politically correct. O meu filho é politicamente correto. He said, Mommy, Ele disse: mamãe, I can see eu posso ver, that you are trying your best você está dando o seu melhor. and you have improved a lot. E que você já melhorou bastante. The other thing I valued in my parents and what I saw in them is they were able to receive criticism with grace. Outra coisa que eu vi nos meus pais e fui modelada por eles é que eles são capazes de receber a crítica, mas com graça. Because in the ministry, Porque no ministério, people will criticize you all the time. as pessoas vão criticar você o tempo todo. So my dad told me, when Então- people criticize you, Então meu pai me falou, quando as pessoas te criticam, if it is not true, se não é verdade, then praise God. então, glória a Deus. You can learn from it Você as a pode- warning. Você pode aprender disso como um aviso. And if it's true, E se for verdade, then praise God also. então, glória a Deus por isso também. Because that means that God loves you Porque isso significa que Deus te ama and you have to e change. você tem que mudar. And they invited us to correct them. They would ask us, how can we improve? E eles nos chamavam, nos convidavam para participar com eles. Como é que a gente pode melhorar? So one time I was observing my dad talk to one of the pastors, Então uma vez eu estava conversando, meu pai falando com um dos pastores, and he was using a very harsh voice. e ele estava usando uma voz muito forte, muito dura. So I went up to him in private, Aí eu fui em privado com ele, particular, and I said to him, Dad, I think the way you were talking to him was not very kind. e eu falei para ele: papai, eu acho que o jeito que o senhor estava falando com aquele homem, aquele pastor, não foi muito delicado, não foi muito jóia. So my dad said to me, you know, Joy, I really appreciate that you correct me. E o meu pai me disse: sabe, Joy, eu realmente agradeço que você tenha me corrigido. Because you see our lives, and how will we know how to improve unless the people that see us the most and see everything in private can correct us?
Eu sou agradecido porque você vê as nossas vidas. E como que a gente vai aprender e melhorar se aqueles que nos veem em privado não vêm nos corrigir e nos ajudar? And he went to that pastor and he apologized. Aí ele foi até aquele pastor e pediu desculpas. So that really made an impact on me. Então isso de fato causou um impacto em mim. Another thing that made an impact on me is the idea of holding the things of this world lightly. Uma das coisas que causou impacto em mim, uma outra coisa, foi dar a devida consideração às coisas deste mundo. We had a joke in our family about my mom. A gente tem uma piada na nossa família sobre minha mãe. Every time my dad would buy a new car, Toda vez que meu pai compra um carro novo, she would bump it. ela vai She have an accident. bater esse carro. So it was a special ability. Então isso é uma habilidade especial. Only with new cars. Só com carros novos. My dad called it. Called it? Yes, called it Meu pai chamou isso an ability to hit inanimate objects. uma habilidade para acertar objetos inanimados, Like parked cars, telephone poles, como poste de telefone, né, sinalização de carros, fire hydrant. hidrantes. And you know, every time my mom would come home and say, you know, honey, I'm sorry, I bumped the new car. Você sabe, toda vez que minha mãe voltava para casa e dizia, querido, me perdoe, mas eu bati o carro novo. My dad would say, it's okay, are you all right? Meu pai dizia sempre, tá tudo bem, você tá bem? So I saw the way my parents would relate to one another, that even when it comes to possessions and things, it wasn't more important than people. Então eu vi o jeito que meus pais se relacionavam, mesmo quando dizia respeito a posses e bens, eu vi que eles se importavam mais com as pessoas do que com as coisas. But above all else, Mas além de tudo isso, the most important thing they modeled for us was intimacy and love for the Lord. sobre tudo isso, o mais importante que eles nos deram como modelo foi a intimidade e o amor. I saw their life up close. Eu vi a vida deles bem de perto. My parents were the same people in public, at home, and also in the bedroom with one another. Meus pais eram as mesmas pessoas, lá em público, em casa e quando eles estavam no quarto sozinhos, um com o So outro. there was no hypocrisy. Não havia hipocrisia. Because of this, we desired to also follow Jesus. Por causa disso, todos nós desejamos também seguir a Jesus. And the secret to our family, we don't give glory to ourselves. It's really Jesus Christ. Nós não damos glória para nós mesmos, esse é o segredo da nossa família. The reason why they were good parents and they modeled being spirit-filled was because of Jesus. E a razão pela qual eles nos modelaram bem e nos ensinaram a ser cheios do Espírito foi por causa de Jesus. One time, my friend said to me, "Your family is not normal." Um dia um amigo meu me disse, a sua família não é normal. And I said to my dad, "My friend told me this, that our family is not normal because we are too happy." E eu disse para o meu pai, meu amigo disse que a nossa família não é normal, porque a gente é muito feliz. And he said, "Joy, that is what should be normal." E ele me respondeu dizendo, Joy, isso é o que deveria ser normal. What we see today, that is not God's O design. que nós vemos hoje não é o projeto de Deus. Broken families, Famílias problematic partidas, parents, pais problemáticos, unhappy children, unhappy homes. filhos infelizes, That is lares not- infelizes. That is not normal. Isso yeah. não é normal. That is not God's design. Esse não é o projeto de Deus. So all of us Então todos nós can have joyful, Christ-centered homes if we make Jesus the center. Nós podemos ter casas felizes, lares felizes, se nós fizermos de Cristo o centro. That's the secret. Esse é o segredo. So my prayer for all of us is that this verse says, "Be imitators of me, just as I also am of Christ." We should be able to say that to our children. Minha oração por nós, por todos nós aqui, é que nós sejamos capazes de dizer como este versículo: sejam meus imitadores, que nós possamos dizer isso aos nossos filhos. Because the key to modeling being spirit-filled and intimacy with God and passing this on to our children by modeling it is really Jesus. Porque o jeito de ser modelo, de ser cheio do Espírito, de criar este ambiente dentro dos nossos lares é através de Jesus.
Thank you. Obrigado. Thank you, baby. Obrigado, querida. Let me close with this quotation about the importance of modeling. Everybody, let's read this together. Me deixa terminar com essa citação sobre Be a what you importância want de ser o your exemplo. children to be, because they will become what you are. Seja o que você quer que seus filhos sejam, porque eles se tornarão o que você é. Two questions I want to ask you as Duas- we finish tonight. Duas perguntas que eu quero lhes fazer enquanto terminamos hoje. Question number one, Primeira pergunta: what do you need to stop doing to be a good model for your children? o que você precisa parar de fazer para ser um bom modelo a ser seguido pelos seus filhos? Question number two, Pergunta número 2: what do you need to start doing to be a good model for your children? o que você precisa começar a fazer para ser um bom modelo para os seus filhos? I want you to just have 1 minute, silent prayer. You talk to your wife. If your wife is beside you, you answer those questions. Question number one, everybody look again. What Eu quero que Do you em need- 1 minuto você e sua esposa conversem e discutam sobre estas questões em espírito de oração. Primeira pergunta. May I say the first question? Yeah. O que você precisa parar de fazer para ser um bom modelo a ser seguido por seus filhos? And number two, what do you need to start doing? E número 2, o que você precisa começar a fazer? So 1 minute, silent prayer, you and your husband together. Um minuto, ore você e seu marido primeiro. 1 minuto, orem juntos, você e seu esposo.